E aí, tudo bem? Voltamos aqui para o 5º episódio. E esse episódio é com a engenheira Morgana, engenheira civil da Vale. Tudo bem, Morgana? Tudo bem, prazer. Muito obrigado por participar. Obrigada eu pelo convite. Eu gostaria agora que você que a engenharia civil que te pegou ou você que pegou a engenharia civil? Conta pra gente. Acho que as duas coisas um pouco. Eu sempre fui muito voltada para a parte de exatas, né? Eu comentei brevemente, né, que eu primeiro comecei, na verdade, queria fazer astronomia, né? Queria ser engenheira da NASA. Quando eu era pequenininha, dizia que ser a primeira mulher a pisar na Lua, coisa de fantasias infantis. Aí eu pretendia fazer ITA, né? Quando eu descobri que vinha morar em São Paulo, falei, poxa, vai ser a oportunidade de fazer o ITA. No ano do vestibular, eu estava, né? Acabei ficando grávida do meu primeiro filho. E aí eu precisei pôr o pé no chão e falar, preciso criar meu filho, né? Então resolvi ir para engenharia, meu pai é engenheiro, né? Episódio 2 ou 3 ele? O 2, né? O Ives, meu papia. E aí acabei entrando para esse universo, eu já gostava, sempre admirei muito, eu sempre fui muito elétrica, muito curiosa. Então sempre admirei muito o meu pai nesse sentido da carreira que ele construiu. E com essa admiração, a engenharia me chamou, de certa forma, né? Eu acho que depois foi o inverso. Eu acho que assim, eu conquistei um espaço dentro da engenharia também. Então acho que um captou o outro, teve uma troca. Mas primeiro foi a engenharia que me conquistou. Eu sei que mulher não gosta muito de falar a idade, mas vamos lá, quanto tempo já de engenheira? Quase 20 anos que eu estou no mercado da engenharia já. E hoje, o que você faz como engenheira? Atualmente eu estou na parte de administração de contratos, mais especializada em prevenção de perdas, gestão de riscos. Então, minha parte é contratual, é análise de pleitos, todo um trabalho preventivo para não chegar no âmbito de pleito, ou pior ainda, né, uma arbitragem, um processo judicial. E se chegar, também já com bastante experiência, aí acho que desde 2010 foi meu primeiro trabalho para essa parte de processos. Então, se chegar no âmbito de processo judicial, fazer toda a parte de assistência técnica, né, de tentar trazer aí dentro de um desequilíbrio contratual, de uma briga judicial ou arbitral, o mais justo aí para as partes, né? Porque eu acho que chega, assim, eu falo, é um divórcio, né? O casamento, quando a gente faz o contrato lá, é lindo, né? Sim. Mas quando chega na parte do divórcio, que acaba a obra, aí acabou o filé mignon, tá só o osso. Então, entender aonde é que tá as dores das partes, aonde é que realmente aconteceram aqueles desequilíbrios, para tentar fazer um trabalho muito honesto. Eu acho assim, acho que a gente tem que ser justo, né? Justo tanto nas perdas quanto nos exatamente. E você aí, com 20 anos de carreira, vamos considerar 20, tá quase, mas vamos considerar 20, tá bom? Tá batendo na porta. Quando você começa, eu escutava muito uma frase nessa época que era, eu não vou contratar mulher em obra porque mulher chora. Você deve ter ouvido isso muito. Conta um pouco pra gente como foi essa vitória sua em relação a começar numa época em que provavelmente a cada 9 engenheiros homens tinha uma mulher, e olhe lá. Para hoje podemos colocar aí pelo menos uns 7-3, tá, alguns lugares melhorou bem. 6-4. Conta um pouco dessa história sua. Então, na verdade, assim, eu comecei minha carreira na OAS, né, que já mudou de nome, tudo, já quebrou aí, né, história Lava Jato, mas quando eu entrei, o que acontecia, né? A gente tinha um programa de estágio dentro da empresa, que normalmente era dominado por homens, né? Acho que nem sei se tinha estagiária na engenharia civil, tá? E aí eu acabei entrando na empresa, tive essa oportunidade. Então, assim, ralei muito trabalhando para poder mostrar, né? Então, assim, foi um caminho muito árduo. Primeiro porque ninguém colocava fé. Meu pai trabalhava na mesma empresa, então, assim, a primeira coisa que eu ouvi só tá aí porque é filha do Ives. Entendeu? Não era porque eu estava entregando, porque eu estava trabalhando. Aí depois era assim, essa menina não tem futuro aqui não, né? Novinha, e o pessoal fazia, não tem futuro aqui não. Então, assim, eu sempre tentei me abster disso. Por exemplo, quando eu entrei na empresa, foi um acordo que eu fiz com meu pai, eu disse, não quero trabalhar,
juntos. Meu pai falou perfeito, porque nem ele queria esse cargo, esse peso, né? Essa carga de dizer que estava protegendo a filha, e eu tampouco de dizer que estava sendo protegida pelo pai. Então a gente nunca trabalhou juntos, apesar de ter trabalhado na mesma empresa, a gente nunca trabalhou juntos, porque eu preciso mostrar o que eu vi, né? Então, assim, eu sempre me dediquei muito, sempre fui uma pessoa, assim, muito comprometida, muito correta nas minhas ações e muito fácil relacionamento. Acho que isso ajudou muito também. Então, esse espacinho que eu fui ganhando, né, foi melhorando. Mas eu ouvi, além dessas coisas, eu ouvi coisas do tipo assim, tinha um gerente espetacular que trabalhou comigo na obra do metrô, que ele fez: Morgana, eu tenho pena do que eu sei que você vai passar na sua carreira, pelo simples fato de você não ser homem. Porque eu tô vendo aqui vários engenheiros trabalhando com você que não fazem nada, assim, não é que não fazem nada, mas assim, perto do que você está entregando, nem se aproximam, e você vai ver eles ganhando aumento, você vai ver eles sendo promovidos, e você nunca vai ser. Ou dificilmente, ou raramente, assim, tipo, aquele ponto fora da curva. Acabei sendo, mas foram muitos anos de insistência para chegar nesse patamar, né? Então, assim, se eu falar que foi fácil, não foi fácil. E, assim, engraçado que a gente tem a tendência de achar que, por ser um ambiente masculino, porque quem está em campo, na obra de metrô, estádio, aeroporto, como acho que eu já trabalhei, obviamente, às vezes tem milhares de homens trabalhando, os que mais respeitam são a equipe de campo. O que menos acredita, os que menos dão chance, davam, porque eu acho que mudou muito esses 20 anos, eu percebo uma mudança grande no mercado. Eram os que tinham os cargos, eram os que tinham o poder da caneta. Os que tinham mais cultura eram os que menos... Eram os que menos davam oportunidade, os que menos acreditavam. Porque viam, tipo, essa daí tá... Não, porque é mulher, não vai dar conta, porque ela não vai aguentar ficar lá no meio do mato fazendo a estrada. Quem vai tomar conta do seu filho enquanto você estiver... Coisas que ninguém pergunta para um pai. Como se o pai não tivesse a mesma obrigação da mãe na criação do filho, né? Então, eu vi coisas desse tipo. E eu, quando paro para pensar, né, na faculdade, era tipo 90% homens, né? Eu era uma excelente aluna, excelente, sempre fui muito bem. Acho que eu peguei tipo uma DP, foi uma DP na faculdade inteira por vacilo, uma dependência assim, por vacilo, porque eu fiquei trabalhando mais do que deveria no dia da prova, na véspera da prova. Estábil, todo mundo pega, né? Estábil 1, 2 ou 3, alguma você vai pegar ali, ou concreto. Mas no meu caso foi estábil 1. E assim, isso pra mim foi um choque, porque assim, me destruiu por dentro, né? Mas eu me formei com recém-nascido nos braços, né? Aliás, me formei com uma criança de 5 anos no braço. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei com recém-nascido. Eu fiz vestibular, ele tinha 1 mês de nascido. Então, eu via toda a dificuldade. Eu via vários amigos indo para a faculdade, por exemplo, de carro, né? Era uma faculdade Mackenzie, que tem o público em geral, o público de alto nível dentro, né, de São Paulo, então que tem condições de ter carro, tudo. Eu morava em Alphaville, longe do centro de São Paulo. Eu pegava ônibus e metrô, dependendo quando eu comecei a trabalhar, com o neném dentro de casa, né? Então isso aí minha mãe também foi fundamental, né, nesse ponto. Meu pai deu todo esse suporte financeiro, muito novinha, com um filho nas costas, tendo que começar a carreira, fazer faculdade, enquanto minha mãe segurava as pontas dentro de casa. Então eu tive uma rede de apoio fundamental, né? Eu falo assim, dentro de adolescentes grávidos, eu sei que pode um pouco do que a gente está falando de engenharia, mas no universo de adolescentes grávidas que a gente tem, quantas não são postas para fora de casa, ou não tem suporte da família, ou são obrigadas a largar os sonhos para cuidar dos filhos. Mas ninguém obriga um garoto adolescente a largar os sonhos para cuidar da criança. Tem algum arrependimento nesses 20 anos de carreira? Assim, talvez hoje eu tivesse tirado meu PMP, né? Eu fiz o curso de gestão de projetos, na época eu tive a oportunidade de fazer, acabei não fazendo. Mas, assim, nada que eu não possa correr atrás hoje, né? Mas, não.
assim, de arrependimento, nada. Porque eu acho assim, eu sempre fui muito paciente. Talvez eu tivesse brigado mais por salários melhores e mais justos dentro do universo versus os homens. Eu vou... Pensando bem, eu me arrependo de não ter brigado mais por isso. Eu devia ter brigado um pouco mais. Deveria ter brigado um pouco mais. Eu vou introduzir um pouco de topografia, que você sabe que o nosso canal é de topografia, sim, tá? Então, assim, vendo você falar sobre arbitragem, sobre a luta aí de coisas que talvez o contrato não contemplou e a empresa fez, ou vice-versa, a gente entra num problema que isso muito começa lá na topografia. Talvez um levantamento mal feito pode trazer uma arbitragem depois. Pode. Então, assim, nesse tempo aí, eu sei que você trabalhou no OAS, então você é da época ainda do topógrafo lá no campo, andando com aquelas Kombi para baixo e para cima. Com todos os equipamentos, pegando lá. O que nesses 20 anos, que hora que você bateu com a topografia em algum momento, em algum lugar? Diversas oportunidades, né? Topografia, é o que você falou, começa... Eu tiro um. Eu falo que sem a topografia você não faz nenhum projeto. Exatamente. Né? Hoje a gente tem tecnologias, né? Você faz aerolevantamento, você tem vários ferramentas de suporte hoje para poder trazer uma assertividade nesses projetos, mas a topografia está lá ainda mesmo assim, né? Faz toda a diferença. Então, começa aí, mas assim, desafios com topografia, por exemplo, que eu pude vivenciar na minha vida. Tanto na parte de contratos quanto na parte de obras. Obra, por exemplo, quando a gente tem lá um cronograma que você precisa atender, que você precisa criar estratégias, dá um exemplo aí, a obra do Rodanel, que eu trabalhei foi uma das obras que eu atuei, que você, para atuar, para poder dar celeridade no cronograma, você precisava ter 2 frentes para o mesmo túnel. Dependendo do tamanho do túnel, até mais de 2 frentes. Então, você sai, tem lá a montanha, né? Abre um fosso e você abre, exatamente, você sai de uma ponta, de outra, para se encontrar. Quem é que vai garantir isso? Topografia. Nada mais, nada menos. Não é o cara escavando, não é nada, é topografia. E eu falo, gente, se o túnel chegar desalinhado de um lado para o outro, como é que você resolve? Muitas vezes. Muitas, né? Você chega lá, tem às vezes 15, 20 centímetros, que é uma coisa assim. E agora, você vai ter que ir lá fechar esse desnível com mais material, com retrabalho, com perdas. Retrabalho. Mas tem caso de você ter que fazer um poço no meio e você sai em 4 frentes. Imagina, você sai no poço no meio, você sai aqui para encontrar aqui, você sai aqui para encontrar aqui, né? Esse é um caso. Ou de você fazer a construção... Imagina você tá fazendo uma pista aeroportuária, né? Que tem todo tem que ser uma perfeição de eixo para você ter aquele avião parando na parte correta, para que não tenha uma aquaplanagem, uma derrapagem, como foi o caso de Congonhas. Então a gente tinha a topografia atuando, porque você tem todo um padrão muito forte, tipo, não é nem todo mundo que sabe, mas nem todo mundo que percebe, talvez. Quando você chega no aeroporto, na parte que estaciona, onde ficam as pontes de embarque, os aviões, eles têm os T's de parada, que a gente chama. Quem faz aquela marcação é a topografia, porque ela tem que estar exatamente alinhada para que o piloto não consegue ver o chão, né? Mas ela tem que estar toda perfeita para que ele consiga fazer a manobra e acoplar perfeitamente nas pontes de embarque. Né? Isso, quando eu trabalhei com Congonhas lá, em 2007, foi uma coisa que me chamava muita atenção, né? E na parte de contratos também, que aí entra na parte de medições, né? Que é onde a gente vê o que de fato estava ali englobado ou não dentro dos projetos, dentro dos contratos, dentro do escopo, para que a gente tenha um contrato justo. Né? É o que eu falo assim, o que foi combinado entre as partes cada qual assumir os seus riscos, né? Então todo mundo teve a oportunidade de analisar e assumir seus riscos. E quando a gente está fazendo a medição, é muito complicado, porque às vezes você encontra variações de quantidade, né? Você encontra variação de material. Então, assim, aí dentro do contrato, aquela variação de quantidade, às vezes está dentro do risco. Você fala, você só vai receber até o que está no projeto. Qualquer variação disso, não. Depende do tipo de contrato, preço unitário, preço global, tem um monte de fatores, né? Ao mesmo tempo que você tem a parte de geologia, que você pode encontrar um outro material,
e aí apareceu um solo mole no meio do... Tem que fazer a troca. E você tem que fazer a troca, e aquilo não está previsto, e etc. Ou se estava previsto na quantidade talvez variada, né? Então, assim, topografia, hoje eu vejo assim como... sempre vi e continuo vendo como fundamental em qualquer obra, né? Morgana, eu vou entrar agora, vou sair um pouco de exatas, tá? Eu vou entrar um pouco em humanas agora. Como que uma engenheira que já passou 20 anos, tudo isso, com um filho de 22 anos, tá por uma semana pro segundo filho? Uma semana e um dia. Isso é coragem para mais de metro. Então, tipo, não tinha como dar errado a engenheira, a Morgana. Na verdade, assim, né? Eu brinco que a gente não escolhe quando, só eles que nos escolhem. Não planejei nenhuma das duas gestações, nem a primeira, nem essa. Sempre fui muito... Como o Enzo era muito pequenininho, quando eu comecei carreira, então eu fui uma pessoa que priorizei minha carreira, realmente. E é um pouco triste, mas assim, era um jogo que se jogava no mercado para eu ter minha chance dentro. Infelizmente, eu tive que abdicar desse papel maternal, né, de ter mais um, não de abdicar de criar, porque isso, meu filho, ele sabe disso, isso é minha vida. Mas esse aqui também veio de surpresa. um desvio de rota, mas que me foi surpresa também da forma como foi recebido no mercado. Porque quando eu descobri que eu estava grávida, eu falei, meu Deus, vão achar que eu fiz isso de propósito ou porque eu quero a cultura prender que vem na empresa. Exato. E aí, a primeira pessoa que eu falo, na verdade, assim, eu descobri numa quinta tarde, na sexta de manhã, 8 horas da manhã. Foi o tempo assim de eu digerir a informação, contar para minha família. No outro dia, 8 horas da manhã, eu estava com o meu chefe, o Robson, maravilhoso. E aí eu liguei, mandei uma mensagem para ele, 8 horas, em ponto, assim, eu falei, eu preciso real falar com você. Aí ele, eu também, vou te ligar. E 8 e pouca da manhã, a gente estava se falando. E aí eu contei para ele, né, que tinha descoberto que estava grávida, eu estava em pânico. No dia, quinta-feira foi o dia que eu descobri, eu estava desesperada. Eu urrava, chorar era pouco, eu berrava, urrava. Qualquer novela mexicana teria inveja do que foi a cena em casa. Mas quando eu liguei para ele, ele foi de um coração aberto, assim, um sorriso. E eu falei isso para ele semana passada, quando eu saí de férias para poder organizar aqui as últimas coisas pro parto. E aí ele falou assim, Morgana, a gente fica em paz. A gente tá muito... A cultura hoje da Vale é muito voltada para respeitar mulheres. Muito nesse sentido. Então, assim, não há diferenciação. Há um respeito enorme, né, pela condição, muito suporte. E ele foi maravilhoso, ele falou assim, não vai mudar nada, fique em paz. Aí eu fiz, mas como não vai mudar nada? Jura que não muda nada? Ele falou, você acha que o fato de eu virar tio já não muda o suficiente? Aí eu olhei assim, ele um sorrisão. Então assim, e é uma coisa que eu não esperaria. Por exemplo, se eu tivesse engravidado há 20 anos atrás, seria inconcebível pensar que eu teria um respaldo total e completo da empresa, né, ou das pessoas. Talvez assim... não é que seriam todos, pode até ser que eu tivesse tido e talvez pelas pessoas que eu trabalhei, que eu dei muita sorte na minha vida, ter esse ponto bom também, eu tivesse sido compreendida. Mas de uma forma geral, acho que o mercado há 20 anos atrás, no cenário desse, eu ia ser uma engenheira escanteada. Eu seria uma engenheira que depois eu não teria tido uma oportunidade dentro, porque, não pode mais viajar porque tá com o neném. Essa daí já não, você deixa de existir. Praticamente, né? Então, isso aqui não pode ir para essa obra, ou não pode ser promovida, porque... E se o filho ficar doente, ela vai faltar porque vai ter que ir para o hospital? Poxa, quantos finais de semana eu deixei de estar com meu filho, com minha família, por exemplo, para poder estar trabalhando? Aí, porque quando é inversa, aí já não seria tão bom, isso há 20 anos atrás, né? Então, assim, eu acho que o mundo, nesse ponto, a gente está evoluído bastante, assim. Eu fico feliz de ver que... Tá. Mas agora eu sou um pouco machista, que eu não posso deixar de dar essa informação para os nossos ouvintes. Eu, como um macho alfa em casa, falo o nome do pai dos dois, né? Guilherme, estamos juntos há 25 anos, né? O pai dos 2 filhos. Não vamos deixar margem, é isso aí. Não vamos deixar margem, porque todo mundo pergunta, quando pensa 22 anos depois, mas é do mesmo pai?
Eu perguntei isso. Aí eu falo assim, gente, né? Tipo, é do mesmo pai. Ele tá em êxtase, tá super feliz. Imagino. É o sonho da vida dele. Ele sempre falou que queria ter mais um filho. Então, acho que isso aqui é a concretização realmente de um sonho. Nossa, ele estava muito feliz. E tem me dado muito suporte, muito apoio. Inclusive, eu acho que muito do que eu conquistei na minha carreira, né? Normalmente o pessoal falava assim antigamente, por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Né? Eu falo que a gente anda lado a lado. Não existe ele por trás de mim ou eu por trás dele. A gente sempre andou junto, a gente construiu nossa vida juntos. E ele me dá muito apoio. Né? Eu viajo bastante, eu trabalho. E a pessoa fala assim, como é que você vai poder viajar? Eu falo, você estaria perguntando isso pro pai? Né? Então, assim, eu tenho certeza que tudo se ajeita, porque a gente tá juntos. Então, assim, eu acho que meus filhos tiveram muita sorte com o pai que eles tiveram. Eu com o marido, por óbvio. Então, assim, eu tô muito feliz. E ele também tá muito feliz. Gente. Morgana, eu queria agradecer, tá, por essa fantástica entrevista. E queria que você deixasse aí, nós vamos agora falar de futuro, eu quero que você fale de futuro, sem ansiedade, né? A gente sempre vai pensar, fica com muita ansiedade. Vamos falar de futuro para as novas gerações de meninas que estão hoje na faculdade, ou meninas que estão hoje já trabalhando, e estão talvez em algum lugar enfrentando coisas que você enfrentou durante esses seus 20 anos de carreira, ou já em lugares que por causa do seu pioneirismo, já deixa de enfrentar muita coisa que você enfrentou lá. Fique à vontade. Na verdade, assim, o que eu tenho para falar, né, pensando em futuro, eu acho que nós mulheres, a gente está abrindo espaço uma para outra. Eu acho que é através do trabalho, do comprometimento, responsabilidade. A gente às vezes tem que trabalhar e mostrar até mais do que os próprios homens para poder provar o potencial. A gente está sempre em eterno teste. Né? Então, assim, se eu pudesse falar alguma coisa, né, assim, para quem está vindo aí para o mercado, é que venha de coração aberto, acreditando em si, não desistir, né? Não se prender em tabus de que mulher não serve para a obra, nós servimos para todos os lugares que a gente quiser. E assim, eu fico muito feliz de ver esse avanço, né? Só vi 20 anos. Tem mais muitos anos ainda para ver pela frente. E eu tenho certeza que eu vou ver cada vez um espaço mais aberto, com mais mulheres se formando. Porque eu acho que também tem um pouco disso, né? Eu acredito que o incentivo das empresas em passar a contratar mulheres que passam por processos seletivos muito agressivos, né? Tanto quanto os homens passam. Acho que é a questão da meritocracia, a questão da experiência, de você se identificar, porque às vezes é uma questão de a empresa não está certa para você, né? Ou você não está certa para a empresa, pode acontecer, né? Mas que se permitam, se desafiem, porque as portas sendo abertas pelo mercado, naturalmente as mulheres vão buscar esse espaço na universidade e a gente vai começar a ter essa equidade. Então, assim, é batalhar e dar seu melhor. Porque eu acho que tem que ter compromisso. Não é o fato de, por ser mulher, achar que está garantido vaga. Não é assim que funciona. Eu acho que a gente tem que também mostrar o nosso valor. É uma troca, né? Aí a gente dá nosso trabalho, a empresa dá o salário. E é assim que funciona. E eu acho que, assim, combinado, tá tudo certo. E nós vamos fazer um combinado aqui, né? Tá. Provavelmente é o nosso 5º episódio. O Eloy já está entre nós. Provavelmente. Então a gente quer um vídeo, alguma coisa do celular, aí você mostrando você, o Eloy, o Guilherme e o Enzo, tá? Pra gente colocar no final do vídeo lá pra te dar os parabéns, pra todo mundo poder te dar os parabéns. Eu mando lá, quando chegar com o Eloy nos braços, minhas 4 filhas felinas. Eu mando. Mas sem dúvida, estamos animados com a chegada. Todos. Muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que tá por pouco, aí tá por uma semana, tá terminando a reforma do quarto em casa, pra você ver. Poucos espoletos aqui, ó. A Morgana, na verdade, foi indicação do engenheiro Ives, que a gente fez a entrevista do 2º episódio. Ela é a filha do Ives, eu agradeço seu pai e você por estar aqui. Mando um abraço pro seu marido, não conheço, mas ó, 25 anos junto, tudo isso. Ele tem sorte de me ter a casa. Sim, mas essa é a ideia. Eu tenho a minha lá em casa também, eu sei como é que é. Obrigado, tá?